Começamos mais um Talk Friday! Obrigado você, meu irmão, que está assistindo a gente aqui na comunidade Tom de Amor. Meu nome é Estevão Castro, salve Maria! Meu nome é Wesley, graça e paz. E antes de tudo, não esquece, já dá o seu like aí, dá o seu joinha, se inscreve no canal do Tom de Amor. Necessitamos chegar aí a 1000 inscritos, estamos quase, hein? Falta muito pouco. E já compartilha esse vídeo, porque o YouTube vai entender que ele é relevante e vai lançar para mais pessoas. E levar a palavra de Deus é a nossa missão. E hoje temos um grande convidado. Será? Pelo menos eu entendo que sim. Ele existe desde 1971. Caramba! Olha isso, tempo, cara. Hein? Natural de São José dos Campos, tá? Filho do senhor Carlito e dona Teresa, já saudoso o senhor Carlito. Casado com Margarete, pai de Cecília. Irmãos, essa é música, hein? Carlos, Claudineia, Claudete, Cláudia, aberta a vida, hein? Esse é aberta a vida. Morou muitos anos na Vila Industrial e desde jovem já iniciou o seu caminho na igreja. Então, de quem estamos falando, você sabe? Estamos falando do Rodolfo da Banda ID. Na verdade, não é Banda ID, né? Hoje a Banda ID já mudou o nome, né, Rodolfo? Agora é ID Canção Brasil. ID Canção ID Brasil. Canção Brasil. Rodolfo, muito bem-vindo. Somos muito felizes em ter você aqui na nossa mesa, no nosso Talk Friday. Fica à vontade e vamos começar o nosso bate-papo. Legal, gente. Beleza? Abre o coração e ver o que Deus está preparando pra gente, pra toda essa comunidade que está prestigiando a gente. Deus abençoe. Amém. Amém. Rodolfo, eu primeiramente assim, dizer que é um privilégio estar aqui com você mesmo, porque você não sabe, mas você foi responsável, né? Você e toda a Banda ID, inclusive o Vida Reluz, que você também contribuiu com as músicas também, foi o start que eu dei na minha vida trabalhando nos ministérios de músicas dentro da igreja, né? Eu era coroinha lá em Santana, depois eu passei a ouvir muito Banda ID, Banda Vida Reluz, e comecei lá no nosso Louvemos ao Senhor, lá do Louvemos que a gente usava com as cifras, e ficava lá tentando tirar os acordes, ouvindo aquele CD em loop, né? Então eu tenho um sonho de falar uma coisa pra você que é muito importante. Muito importante. Vamos lá. Clareia a manhã de sol, eu quero sentir a luz que vai iluminar o meu dia. Harmonia do tempo do som, pensamentos que vivo constante, não posso parar. O fruto da terra, De se plantar, o voo dos pássaros livres no ar, uma expressão de carinho, um coração pra se amar. Sim, o vento que sopra, eu sei, vem de você. Só contempla, hein? E as aves que voam contemplam seu nome. E além do horizonte eu sei, encontro você. Encontro no meio das nuvens uma forte razão de viver. E sigo em frente o meu caminho, amando as pessoas. Capela. E fico plantando a semente da paz. E vou proclamando a razão de ser tão feliz. Proclamo num simples carinho o amor que tenho por ti, Senhor. Glória. Aê, muito bom. De verdade, era um sonho, né? Porque eu sempre ouvi essa música. Sempre ouvi essa música. Eu queria tanto cantar na missa. Eu falei, mas que eu vou cantar na missa? Que momento essa música, né? E eu falei assim, nossa, aí conheci o Mineiro. Ô, Mineiro, um dia a gente precisa gravar o Luz do Meu Ser. Vamos gravar o Luz do Meu Ser. Não, vamos. Mas o Mineiro, né? Enrola a gente, enrola a gente. Agora eu tô cantando com o autor da música. Que glória, né, Lindo, cara? muito bacana. A gente resgata tanta coisa saudosa, né? Acho que o Mineiro deve ter dado um nó na garganta dele, ó, esse momento aí, porque a gente lembra quantos eventos de evangelização, shows que a gente subiu, que a gente teve a oportunidade de cantar. E é uma música que realmente ela diz tudo na intimidade que a gente tem com o Senhor, né? Aquilo que o Senhor revela e Ele proporciona quando você mergulha no mistério do amor de Deus, né? E faz com que a gente contemple
né? O Senhor, inclusive na sua criação, né? E nós fazemos parte dessa criação. E muitas vezes a gente não dá conta disso daí, né? Então a gente faz parte também de toda essa maravilha, né? que Deus fez. Né? Nós fazemos parte de toda a criação do Senhor. Muito bacana, cara. Eu queria só dar um parênteses para você que chegou agora, que está assistindo hoje a primeira vez. Mineiro é o nosso contra, é o cara que manda na parada, é o cara que fica lá no estúdio. Então, se ouviu uns no fundo, é esse mineiro, foi ele, tá? É isso. E o outro parênteses cara, até que enfim, irmão. A gente tá aqui já caminhando no Talk Feed há anos. Há anos. É o terceiro episódio. A vontade dele era sempre cantar, bicho. Conseguiu, irmão. Não, agora a gente tá com o cara certo. Com o autor, né? Com a fonte. Com o autor. Isso é maravilhoso. Capela, né? Lindo. E só dá um desconto, né? Dá um desconto porque estamos aqui às 8 horas da manhã. Um dia frio aqui em São José. A voz pigarreada. Nem aquecimento vocal. Nem aquecimento a gente fez, foi do jeito que deu, tá, gente? Mas foi lindo, foi lindo. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo, de verdade. Foi lindo. Estou aqui só contemplando, foi lindo mesmo. Eu não sou cantor, então sou ouvinte, contemplo. E aproveitando, né, a música e falando dessa intimidade com Deus, tem uma coisa que eu gostei muito de saber aqui, eu queria entender isso, como é que foi nessa época. Vamos voltar lá para os anos 90, tá? Retiro de carnaval lá da Vila Industrial, que era um retiro famoso, todo mundo conhecia, a diocese sabia o que acontecia e tudo mais. Como é que foi essa experiência lá? E a influência da música para aqueles que foram, que viveram esse retiro lá nessa época, já dos anos 90. E quantos hoje ainda estão nesse caminho que você encontra? Verdade. Naquela época, a Vila Industrial, né, o Grupo Verbo de Deus, que até hoje, né, toda segunda-feira à noite ele acontece, né, era praticamente o celeiro da renovação carismática aqui na região. Né? Então, vinha muitas pessoas, a igreja enchia, lotava. Então, a gente participava. A gente realmente buscava, né, toda essa parte de carismas, né, do Senhor através desse grupo de oração. E era o padre Paduan, né, nosso querido Paduan. Então ele dava toda a abertura para os retiros de carnaval. Né? Depois veio o padre Djalma e continuou, né, dando toda essa abertura. Era muito legal porque, como não cabia dentro da igreja, a gente pegava a escola que tem logo atrás, né, o Ana Cândida, e montava lona de circo, e botava cadeiras, e a gente dormia lá para cuidar do som, né? Olha isso, que legal. O teatrão bombando, o carnavalzão lá, e a gente tentando dormir, né? O pessoal dormia no palco, a gente dormia no palco. Eu era adolescente na época. Tem foto? Tem foto? Então vamos... Aí não tem como, né? Com imagem não tem como a gente dizer que não foi verdade. Negar as verdades. Mas foi muito legal, cara. Olha só. Olha lá, ó. Olha que experiência, né? É uma experiência muito legal, muito bacana, né, Elaine e Cristina tocando violão naquela época, Gilbert Natalio. Aí, ó. Né? Olha, era um pessoalzinho, aquilo que eu falei, a Vila Industrial, cara, ela serviu também de início para muitos músicos, né, da música católica, né? Valmir Alencar, Cidinha, né? Eu tive essa oportunidade, sempre tive essa oportunidade de ter convivido com eles, né? Ter crescido musicalmente com eles, e realmente acho que Deus foi muito misericordioso na vida da gente, né? Porque a gente não deseja, eu quero ser isso, quero ser aquilo. O Senhor mesmo vai encaminhando a gente. Eu não imaginava, né, depois de toda essa longa caminhada, as canções que foram compostas, né, os testemunhos que a gente ouviu ao longo do caminho, dessas décadas, né, de caminhada na igreja, como músico, como servo, como paroquiano, né, e depois como pai de família, né, você poder sustentar esses valores, essas virtudes nos dias de hoje está muito difícil. Né? Então, a gente não escolhe o caminho e a vida que a gente quer levar. Quando você realmente, nas suas orações, na sua intimidade, você se coloca diante de Deus, a serviço de Deus, à disposição, né, da missão, aí Ele vai te levar para onde Ele quiser. É isso que... Muito bonito. Muito legal, muito legal. Muito bacana. E só um ponto, Rodolfo, que acho que é muito importante, né? A gente estava mostrando as fotos ali deve ser o quê? 1993, né? 1990, por aí? É por aí, né? Então, década de 90, 89?
se você for ver, foi o início do Vida Reluz, que surgiu muito forte no Brasil todo, e a banda Indie surgiu junto, né? E é claro, assim, tanto o Vida Reluz ele explodiu pro mundo todo e com músicas suas, né? E a banda Indie, ela ficou até um pouco mais regional, mas também apareceu para muitas pessoas. Você tem uma noção do quanto você influenciou os jovens? Por exemplo, você acabou de saber daqui de um jovem que já era criança, eu ficava ouvindo as suas músicas. O quanto isso trouxe para a música católica e começou a trazer outros músicos católicos através do exemplo de vocês? Eu não tenho noção da dimensão, né, da ação de Deus através dos nossos trabalhos. Né? Se eu for descrever até onde eu fui e eu pude testemunhar, é uma coisa. Né? Eu tive a oportunidade uma vez de fazer um evento em Fortaleza. Né, Jales, né, um amigo meu que tem um carinho muito grande, que Deus abençoe ele, né, ele é um vicentino, então ele queria que levar a gente lá, por fim, foi eu e minha esposa que também cantava, e lá a gente se juntou com o pessoal para fazer o instrumental, foi um evento maravilhoso. E numa oportunidade de uma noite que a gente foi na missa, aí eles cantaram, né, Eu Venho Senhor na missa, né, na comunhão. Eu falei, nossa, cara, aqui em Fortaleza... Né? Então, pra gente que é de São José dos Campos, interior de São Paulo, a coisa caminhou longe. Depois eu tive conversando com a Cidinha, né, do Vida Reluz mais recentemente, ela falou que tem música nossa que já foi gravada lá fora, né, aquela Quem Não Te Louvará, né, acho que foi gravado lá na Espanha, né, tem um músico amigo deles que pediu, né, direitos autorais para estar regravando lá. Então, por aí você começa a ter uma noção da dimensão a nível de trabalho, né, de composição. Porque a nível de testemunho... Testemunho a gente não sabe medir, né, cara? A coisa vai bem longe, né? Eu estava tocando também na Canção Nova, numa missa na Canção Nova, e terminou a missa, aí veio o padre, e falou, cara, as suas músicas... Me moveram a virar coroinha e depois a entrar no seminário, né, e mais exatamente a Perfeita Promessa. Que, inclusive, é uma que na versão original é o mineiro que cantou, né, que gravou, né, lá na Codimuk. Então, são os pequenos testemunhos que a gente pega, mas você vê que são de cada testemunho é de uma profundidade pessoal, né? Às vezes não é assim coletivo, não é para todo mundo, é daquela pessoa, ela falar e falar, olha, isso serviu de fortaleza na minha vida. Isso moveu, isso foi inspirado, de alavanca. Né? Então são esses testemunhos pessoais assim que quando a gente traz para dentro, você vê que Deus ele vai agindo de formas maravilhosas, né? Que você nem imagina. É muito interessante você falar isso. E fazendo um paralelo, eu trabalho com teatro. Então, fazendo um paralelo, a gente tem muitas obras, né, teatrais, e os textos eles têm uma intenção quando são escritas, e aí quando são apresentadas, e a gente fala muito isso no teatro, que é a obra que importa, não é o ator, o ator é só um instrumento, mas é a mensagem, a obra, elas são criadas para o intuito, porém, quando elas são lançadas a público, quando o público recebe, são vários outros intuitos que acontecem a partir daquela obra, né? A música é a mesma coisa, mas a música cristã, né? É a mesma coisa, né, para vocês. Você cria a letra, ela tem um propósito. Ela tem um momento de inspiração ali, ela tem um porquê, ela existe com um intuito, assim, eu acredito, né? Mas quando você lança, é igual o evangelho. Você vai receber e aí cada um vai ter, são vários outros intuitos que acontecem. É mais ou menos isso que funciona. Exatamente. Eu penso comigo o seguinte, a música ela é uma experiência íntima sua com o Senhor, o Espírito Santo vem, sopra no teu ouvido e muitas vezes ele lança aquele material que você precisa para poder usar como ferramenta de evangelização. Né? Legal. Eu gosto de citar exemplos, converso muito com os meus irmãozinhos evangélicos, que às vezes eles vêm debater um determinado versículo, né? E um deles veio questionar comigo, daí eu peguei um copo plástico assim, coloquei meia água, falei, esse copo tá cheio, esse copo tá vazio, né? Aí ele falou, é até um bordãozinho conhecido, né? Aí ele falou, tá cheio. Eu falei, pra mim pode estar vazio, depende do meu dia, né? E a palavra de Deus, muitas vezes, ela é assim, às vezes você tá vivendo uma experiência de desafio, de angústia, né, de problemas e tal, e aquele versículo que você leu, ele vai te servir de uma mensagem.
Depois de 2, 3 anos, você já está vendo uma outra experiência, né? Uma nova experiência e tal. E aquele mesmo versículo ele vai te dar uma outra mensagem. E a música é a mesma coisa, quando você lança ela no meio de um evento, né? No meio do Evangelizar Show, ou até mesmo na rádio, quando ela é tocada. Né? Depende muito de como a pessoa ela tá, porque nós somos humanos, nós somos passíveis, né? Exatamente, existe esse sentimento de... O que nos conduz é a emoção mesmo. Então... Exatamente. Então isso vai depender muito da situação da pessoa naquele momento, a experiência que ela está vivendo naquele momento, e a palavra vai servir muitas vezes de apoio, muitas vezes de consolo, muitas vezes de gratidão, né? Então isso é isso que é o legal da música. Sim. Né? Isso que é o legal da evangelização, né? Se for analisar. Porque ela não fica engessada numa questão racional, né? Ela entra na questão emotiva, né? E isso faz com que a pessoa ela possa evoluir, né? Porque a pessoa que vive na razão, né? Nos seus lógicos, ela se fecha exatamente para a ação do Espírito Santo. Porque ela quer ser daqui a 10 anos aquilo que ela acredita em ser agora. Ela não dá abertura para mudanças, né? Mas muitas vezes o Espírito Santo vem e mostra pra gente, todo dia, que não é desse jeito, que não é desse jeito. E quando você percebe, né, nas suas orações, você permite a ação do Espírito Santo no seu coração, você começa a crescer, a evoluir espiritualmente. E como pessoa, né? E você começa a entender alguns sentimentos que você tem, né? Porque você como ser humano, você tem sentimento muitas vezes você pode sentir raiva, é um direito seu, você é um ser humano, assim como você pode sentir alegria, né? Você pode ficar indignado, assim como você pode se sentir grato, né? Você pode sentir dor como você pode sentir prazer, é do ser humano. O Espírito Santo ele vem exatamente para nos dar equilíbrio, né? Para a gente saber lidar com esses sentimentos. Na hora da ira, você não se exceder, né? Na hora da alegria, não transformar aquilo em orgulho, em vaidade, né? Então é importante a gente abrir o coração para a ação do Espírito Santo, fugir do racional e deixar que realmente o Espírito Santo possa transformar, né, o seu coração. Muito interessante isso que você falou, e principalmente quando eu sou um estudante de teologia. Né? E, aliás, assim, o Tocqueville é isto. Né? O Wesley ele tem um lado mais carismático e eu tenho um lado mais tradicional da igreja. Apesar de ter, como eu disse para você, tendo uma minha evolução quando criança para minha juventude, a partir das músicas carismáticas, né? Suas, né? E eu passei por uma experiência na minha vida, né? E eu vim um pouquinho mais para a razão, né? E estudando bastante teologia, foi o que modificou bastante a minha vida, né? Mas nada do que você falou vai de desacordo com o que diz a doutrina católica também, o que diz, porque a ação do Espírito Santo ela vem sobre nós com o intuito de que um ser humano perfeito ele chega num limite que ele nunca encontra o que o Espírito Santo pode nos dar, que é essa divinização. Né? E para que isso aconteça, realmente a gente precisa morrer como ser humano para que o Cristo possa nascer dentro de nós e nós sermos divinizados, né? Dentro de Deus. Né? E é isso que você falou, é exatamente isso. Quando você coloca só sua lógica, porque a maioria das grandes heresias da igreja não vieram de pessoas humildes, vieram de grandes pensadores. Porque estudiosos. De repente eles colocaram algo extremamente maior do que eles mesmos, então eles viram uma coisa que para eles faz todo o conhecimento, porém eles viraram as costas para Deus e fixaram neles mesmos. Então só o conhecimento realmente ele não faz. E quando a gente, por isso que Jesus fala, né? Felizes aqueles como crianças, né? Por causa disso, você tem um coração que olha para Deus, que é inatingível, e ali você fala, quem como Deus, né? Como São Miguel, e partir ao seu encontro através do Espírito Santo. É muito, muito, muito interessante isso. Muito legal, cara, muito legal. E continuando até esse contraponto mesmo. Para mim é interessante quando você falou da razão, porque para mim eu tenho uma frase que eu carrego no meu coração, que é São João Paulo II, que ele diz: fé e razão caminham juntas. Né? O que o Estevão, estudioso, e quando fala disso, para mim é muito assim: de Deus eu tenho que ter a consciência de quem eu sou para Deus e de quem Deus é para mim. Então, para mim, o conhecimento, essa razão toda, é consciência. É caminhar consciente, né? E aí, pensando nisso, ouvindo você falar sobre isso também, me vê a seguinte questão: você acha que a música, que as letras
E aí, quando Deus permite que vocês componham, e vocês que são compositores, né? Não é o meu caso, não é nem uma vírgula. Então, um ponto não é o meu interessante. caso, eu tenho que orar para isso. Vocês que são compositores. Mas eu sou um intérprete meia boca. A minha boca nada. Mas aí vocês que estão compondo naquele momento, claro que existe uma inspiração do Espírito Santo para que aquela letra seja escrita e aquilo que está ali escrito vai fazer a diferença na vida daquele que é tocado. Então você acha que a música, que as letras têm esse apoio, ela tem essa, como vou dizer, essa utilidade de fazer a pessoa assim ter consciência do caminho que ela tem e ter esse encontro. Acho que o primeiro momento é isso, ter esse encontro com Deus. Eu falo isso porque quando eu era mais novo, eu sofri um aborto, né? E aí eu e minha mulher na época, errado, só para você entender, tá? Eu não era casado, ok? Hoje eu sou, não era convertido ainda. E aí eu lembro que eu sofri muito durante uma noite inteira, assim. Chama de noite das trevas, né? Uma noite tenebrosa mesmo. Eu passei das 11 horas da noite até 6 horas da manhã acordado ouvindo uma música. Uma única música. Repetidamente, cara. E aquela música foi me transformando, aquela letra ela foi entrando, ela foi trabalhando em mim e foi me transformando durante toda aquela noite. 6 horas da manhã eu saí da minha casa, abandonei, eu morava em São Paulo, e voltei para São José para buscar as minhas raízes, buscar um diretor espiritual, buscar um conhecimento maior da palavra, me converter verdadeiramente e tal. Então a música ela teve muita influência para mim naquele dia, aquela letra especificamente. Nem era ritmo, não era nada, era a letra em si. Você acha que tem essa função? Quando você está ali inspirado tal, mesmo que não seja consciente, mas você acha que o direcionamento é esse? Acho que seria legal você falar um pouco de como você compõe, né? Como é que vem essa inspiração para você? Eu acho tão difícil a gente falar da gente, né? É para isso que a gente está aqui. Hoje é sobre você, cara. Aí eu tento ver como que as coisas aconteceram, né? E como elas acontecem nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, eu vivo mais assim um momento mais litúrgico, né? Porque é muito trabalho pastoral, muito tocando nas missas. Então, quando vem inspiração, vem uma inspiração mais voltada para um determinado momento de comunhão, né? De ofertório. Ah, legal, cara, né? Isso, interessante então, saber. Digamos que o coração está mais voltado para esse lado litúrgico da igreja, né? Nossa igreja é de uma riqueza maravilhosa, né? Eu lembro que em 1989, é muito tempo. Mais um rã. Eu tinha que tirar a guarda, né? Eu servi no 6º BI, né? Lá em Caçapava, então era integral, né? Então eu tinha que tirar a guarda, eu ia ficar de sábado a domingo lá no quartel. Eu estava angustiado que eu não queria servir, né? Depois de um tempo que a gente começa a compreender as coisas, mas foi um ano difícil para mim, né? De muita resistência. Achava que eu não precisava. Mas eu lembro que pegando a aviação São José Caçapava, indo pela Estrada Velha de Caçapava, passava por trás do batalhão, né? Mas eu estava ali no meu momento de oração dentro do ônibus, né? E me veio a inspiração, né? Quem não te louvará, Senhor dos Exércitos, né? Olha isso, cara, que legal. E eu tava de roupa do quartel, né? Já ia chegar pronto para poder tirar minha guarda lá. E essa música me veio muito forte nesse momento. Uma música pequena, uma música simples, mas de vários testemunhos delas. A Cidinha fala que dos mais de 25 anos de eventos do Vida Reluz, é a música que nunca faltou em repertório algum dos eventos dele, né? Então isso pra gente é motivo de alegria, né? Pra gente ver que Deus ele pega as coisas simples, né? Eles pegam os momentos que a gente vivencia, né? Então foi muito forte, né? A Bem-aventurada Maria, né? Um momento mais assim que você está em reflexão, né? Na função, né? No compromisso de Maria com o plano da salvação, né? E a gente vê a grandeza, né? Que é a nossa mãe, né? Então você começa a contemplar e você começa a escrever, né? Bem-aventurada é aquela que traz o nome de mãe, a rainha da paz. Aí começa até a rimar as coisas e vai saindo naturalmente, né? Então a gente vê que as composições elas vêm exatamente no seu momento de intimidade, né?
na sua experiência com Deus. E muitas vezes em inspirações que você desconhece. Né? Teve uma música que eu sonhei com ela, com arranjo de violão. Acordei de madrugada, peguei o violão que estava do lado da minha cama, dedilhei aquilo que eu sonhei, né? E nasceu a Nós Te Louvamos, ó Senhor. Né? Consagramos nossa vida legal, a Ti. Estrela do Amor. Né? Estrela do Amor. Então falando que eu conheço. Aquele arranjo de violão, ele veio de um lapso de sonho. Acordei assim, não pode ser. E peguei, fiz o arranjinho, consegui reproduzir e depois veio a inspiração da letra, mas foi vindo assim tudo muito rápido. Então você vê que só um ponto dessa música. Essa música eu gravei há 8 anos atrás. Como eu disse. Eu sabia que ele ia cantar, cara. Eu não vou cantar. Eu gravei há 8 anos atrás. E assim, na época, acho que você pouco postava nas redes sociais, né? Acho que você nem postava nas redes sociais, YouTube, essas coisas. Não tinha a letra original. Foi de um tempo... A gente gravou um trabalho agora, 2018, né? Que foi que lançou Através de Tuas Mãos. Entendi. Mas a gente nunca foi muito de redes sociais, né? E a gente viu a necessidade de estar expondo pelo menos alguma coisa, não pela gente, né? Mas pelas pessoas. Pelas pessoas. É esse o ponto, porque assim, eu gravei. Aí, gente, assim, meu canal do YouTube pessoal, né? Então nem divulgo nada. Tem 140 inscritos no máximo. Eu gravei. Passou um tempo, tá com 18 mil views. Eu olhei ontem, eu tô com mais views que ele. Porque eu gravei bem antes, né? Por causa, enfim, da beleza, e todo mundo conhece, e começaram a pegar, né? Eu coloquei as cifras ali também. Ou seja, como isso alcança, né? Uma inspiração que você teve à noite, que você acordou de madrugada. Sonho, né, cara? Que legal. De repente, atingiu 18 mil pessoas. Viu? Então, isso é muito legal. E comigo só aí. Imagina se fosse só aí, né? Mas cada música tem uma história, né? Eu lembro que a gente tava ensaiando para poder ir para Codimuk gravar, né? O primeiro trabalho, que foi em 98. Tem foto. Já que a gente põe lá. E voz da consciência, já mandaram. Tem foto. Contra fotos não tem como questionar, né? Contra fatos não há argumentos. Contra fotos não há argumentos. Mas eu lembro que a gente tava ensaiando e o Valmir apareceu, o Valmir Alencar, né? E viu eu tocando a música assim no sofá que tava ali que era era no meu quarto, né? O sótão lá da casa da minha mãe, a gente ensaiava lá, tava ensaiando lá. Aí o Valmir, eu quero essa música, eu quero gravar essa música. Eu falei, Valmir, essa música não vai gravar não. Essa música é do repertório nosso. Então, teve a oportunidade do Valmir ter gravado ela na época, né? Que poderia ter explodido. Qual música? Essa Estrela do Amor? Não, a Perfeita Promessa. Perfeita Promessa, né? Pô, linda. Então, isso é meio que óbvio, é bastidores, né? Coisas que a gente conversa, assim. Coisas que aconteceu, né? Então ele falou assim, Rodolfo, deixa do Finho, deixa eu gravar. Belezinha, viu? Viu, Valmir? A gente quer você aqui também, ó. Rodolfo aqui, ó. Verdade. Endossou a sua presença, te convocando. Queremos aqui você, Valmir Alencar. Então eu trago com muito carinho esse dia, cara. Mas que era pra ser a gente ter gravado. Eu acho que nós não fomos uma banda assim que explodiu, né? Porque muitas bandas na época era Rosa de Saron, né? Tava Banda Ruá, né? Está no céu, tudo. Né? Uma coisa que a gente tem que agradecer a Codimuk é que realmente ela abriu as portas para as bandas poderem se mostrar. E veio bem forte na nossa região. Isso alavancou bastante a música católica, né? Porque a música católica ela vinha muito da Comep, né? Da Associação do Senhor Jesus, né? Agnus Dei. E eram poucos os grupos que apareciam, né? E a Canção Nova gravava também algum trabalho na Codimuk, porque a Codimuk ficava atrás da Canção Nova. Hoje eu creio que é onde está o santuário, né? Que eles construíram. A Canção Nova, ela né? Então, ali tinham 3 casas, né? Que eram das famílias lá do Heraldo e tal. E uma 4ª casa era o estúdio. Entendi. Né? Então, e a gente ia todo dia praticamente. Foi 2 semanas de labuta, ida e volta, né? De São José para Cachoeira Paulista para ir gravando. Final de semana a gente passava a noite lá. Foi desafiador, né? Poder materializar, né? Tudo isso daí.
Que louco, Ó, a cara. foto, Que interessante isso. Ah lá, Muito cadê a bacana. foto? Vamos ver a foto. Vai colocar. Olha lá. Olha lá, olha. O mineiro. O Gilbert Natalio, né, que iniciou junto com o Vida Reluz, depois partiu pra carreira solo, né? Cara, eu Fez sou muito trabalho com o Marquinhos do sax, né? Eu sou muito fã disso, cara. O Silvinho com o contrabaixo, né? Até hoje eu tô com o Silvinho. Tem aquele nariz aqui do Silvinho. Então, É do Silvinho. Tá. Porque a gente tá vendo essa foto aí também. Silvinho casou, foi morar em Jacareí, aí lá. O Kim, né? Filho do seu Miguelzinho, saudoso seu Miguelzinho. É legal, cara. Zé. Adenilton, né? Vamos ser juntos. Lançamento de CD na Associação do Senhor Jesus. Marielle estava tocando com a gente. É Rede Vida, Rede Vida, não era? Não, Associação do Senhor Jesus. Olha lá, olha a imagem da santa símbolo, lá no fundo, o símbolo, né? Ah, Praticamente. É. Ah, 14. Mater. Aham. Legal. Muito legal. E acho que um ponto legal de ser falado é isso também, né? Tipo, a penetração que as músicas têm, né? E o que acontece, né? Já entrando um pouquinho de história da igreja, né? A música que a gente conhece hoje, né? A música que toca na missa, que com vários instrumentos, não só... Antes era só órgão de tubo na igreja, agora tem violão, tem outros instrumentos, né? Ela veio depois do Concílio Vaticano II, que aconteceu em 1962, né? Então, esse processo que você falou, assim, então era 20 anos, né? Até vocês surgirem, começar a vir músicas católicas já preparadas para missa em um outro tipo, sem ser canto gregoriano, veio depois de 20 anos, né? Que aí foi quando a igreja se abriu mais a esses tipos de músicas, que o documento Sacrosanto Concílio chama-se músicas regionais, né? Porém, uma das coisas assim que é inegável, e um bate-papo que a gente já teve aqui bastante dentro bastante aqui dentro desse programa, é que o que acontece, qual que é a consequência? A gente está inserido no mundo, né? Infelizmente, a obra de Deus ela é inserida no mundo e por causa disso ela sofre consequências através disso. E a gente sabe, talvez você vai concordar comigo, a decadência da música, né? Ou seja, ela cada vez mais tem se deteriorado, na música popular brasileira tem se deteriorado. E aí até um bate-papo que a gente teve com o Mineiro aqui esses dias, era que você acredita que isto também aconteceu para a música católica? Ou seja, a própria música católica ela tem decaído um pouco devido à consequência do decaimento da humanidade em questão da arte, da música? Eu acho que tem ocorrido, sim, mas eu não acredito que ela vá se findar de maneira alguma, porque... por que eu acredito que, a princípio, sim? Por exemplo, a gente vê que a própria evolução da música no âmbito secular, né? Ela tá tomando caminhos diferentes. Por exemplo, você pega uma música dos anos 70, tinha 8 minutos de solo, né? A música durava quase 20 minutos e se ouvia sem ansiedade nem nada, você curtia. As grandes óperas também, né? Os grandes Nos anos 80 já tinha solo de introdução, solo no meio, né? Hoje em dia, por causa da velocidade das coisas, dos aplicativos, tudo que tem que ser mais curto. Isso faz com que as pessoas se tornem mais ansiosas e impacientes. Então as músicas, elas já começam já com pouca introdução, só para dar uma cara, já não tem mais solo do meio e tal, já é uma música bem mais curta, 3 minutos. Isso eu estou falando a nível de evolução da música, né, que vem ocorrendo nas últimas décadas até dia de hoje. A gente não sabe daqui para o futuro, né, porque já estão até dispensando alguns instrumentos, o próprio estúdio já faz tudo ali nos seus aplicativos. Então a gente não sabe para que caminho vai tomar ou ter uma ideia, né? A música católica também ela foi se transformando, né? Você pega algumas bandas que na época faziam um trabalho de um jeito, ela teve que se adaptar, né? Teve músicas para o nosso trabalho de 2018 que a gente lançou, eram músicas de 10, 15 anos atrás, porque a gente ficou um tempo muito grande sem gravar. Né? Depois que a gente rompeu com a Codimuk, a gente tentou em algumas outras gravadoras, né? Na época era muito difícil, você tinha que inserir dentro de uma gravadora, vinha propostas que não eram interessantes,
que realmente amarrava a gente, não era o propósito que a gente queria. Né? Quando a gente entrou na Codemuk, nossa proposta sempre foi de evangelizar. Né? E a gente usou muito bem isso daí, graças a Deus. Né? E a gente via que outras gravadoras já queriam amarrar a gente de tal forma que já fugia disso daí. Só um adendo, senão eu perco. Eu acho lindo isso, cara, é evangelizar. Mas a Codebook, ela era uma gravadora. Ela tem fins lucrativos. A visão dela também é ganhar, teoricamente, dinheiro, assim eu acredito. Como é que era esse contraponto, cara? Eu sei que você vai vai continuar falando sobre isso, mas eu queria ver que outras gravadoras têm esse fim. Lá, que é uma gravadora específica, cristã, como é que era essa pegada assim? Eu vou evangelizar, mas você tem que pagar e receber, e como é que era isso? Então, dentro do contrato da época, que eu me lembro, a gente dispôs de várias coisas para poder ter esse acesso de gravação e de material em mãos. Ah, legal. Né? Hoje em dia não existe mais material, são as plataformas digitais. Sim. Mas na época era importante você ter pronto na fita de rolo o seu trabalho para poder mandar prensar, né? Prensar o CD, fita cassete, né? Sim. O Silvinho, inclusive, tem fita cassete no plástico ainda lá guardado. Olha viu, isso, cara. Muito legal. Mas é do trabalho de 98. Mas com isso, no contrato, que naquela também inexperiência nossa, a gente perdeu muita coisa. Né? Porque poderia ter nos auxiliado no andamento do nosso propósito, que era de evangelizar. Entendi. Né? Mas eu não vou dizer que eles usaram de má fé para com a gente, porque se fosse já era uma prática que ele fazia com outras bandas, então nós fomos mais uma. Só seguir a regra. Só seguimos a regra, assinamos, concordamos, tal. Talvez numa outra data a gente iria analisar melhor, né? Mas realmente a gente teve, tipo assim, da parcela, uma parcela mínima financeira que vinha pra gente, né? Quase nada, né? Entendi. E a parcela maior mesmo ficou por conta deles. Deus abençoe. Né? Vida que segue. Vida que segue. E até uma curiosidade que eu tenho, né? Como eu disse, eu sou um músico de chuveiro, né? Eu cantava nas missas, mas era pouco mesmo. Eu sempre tive curiosidade, assim, por exemplo, porque para a gente que está aqui no YouTube, né? A gente sofre bastante, o mineiro que sofre bastante aí com direitos autorais, né? E como é que funciona essa questão de direitos autorais? Por exemplo, que você tem várias músicas suas, né? E os direitos só estão com a gravadora que você gravou, ou seja, é elas que recebem toda vez que reproduz isto, ou você tem um percentual de acordo com o que foi lançado? Tem, é dividido. Dividido. Porque ela, querendo ou não, ela gerencia as minhas músicas. Certo. Né? Por exemplo, eu tenho parceria com a Paulinas Comep, né? Com as irmãs lá, né? Com o pessoal de lá, né? Com a Vera Grisório, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Então, sempre quando eu tenho uma música nova, antigamente você tinha que mandar um acervo de músicas, né? Eles analisavam, eles viam a questão da letra, correção tanto gramatical quanto o sentido teológico. Teve músicas nossas que a gente queria regravar, né? Aquela Quando o Dia Nascer. Pô, nós gravamos em 98, as pessoas cantavam sem problema algum. Para poder regravar ela, a gente mandou lá e falou, olha, tem uma questão aqui que a gente não concorda. Pô, mas nós já gravamos, cara, em 98, né? Interessante, cara, isso. Né? Então, tivemos que mudar a letra para regravar, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Que todo dia a gente sente que a vida é diferente, muita gente que não tem o que comer, vive debaixo de uma ponte todo dia, não existe alegria nem razão para se viver. Aí vem a questão, quem disse que não existe alegria nem razão para se viver? Sério? É verdade. Porque Eu aí... concordo. Não, tá, mas, porra, sei Porque lá, na minha aí, visão não tinha que ter impedimento disso, não, Porque cara. é o seguinte, existe a opção de vida. Exato. Existem pessoas Ok. que optam em viver debaixo de uma ponte. E onde Você fica pode isso? sair aqui para a praça ali em frente de pronto-socorro, eu falo por testemunho de dentro da minha família. Sim, claro. Entendeu? A minha sogra, ela teve 5 homens, 5 mulheres, 10 filhos, porém teve um 11º, que na época
na época que a vizinhança, tipo assim, ela ia batizar, o menino nasceu e tal, e a comadre tá muito ruim na UTI, e se morrer, vai criar. Aí já deixaram com ela nesse período. Passou 3 meses, a comadre sarou, veio bem, saiu do hospital. Entendeu? Mas ela continuou, ficou com ela. Entende? Porque na época era assim, né? O povo da roça ali, do Ronda, né? Sim. Então, cresceu. E foi o único filho praticamente que mais deu trabalho, né? Coisas à parte, né? Cresceu tal, ele sempre dando problema tal. Aí arranjou uma mulher, saiu de casa, foi viver com a mulher. Quando vê, tava morando na rua, brigou com a mulher, separou. E aí quando vê, vira e mexe, ligava, né? No aparelho fixo na época, né? Um telefone fixo, ligava pra minha sogra e falava, olha, seu filho tá aqui, né? No pronto-socorro, né? Precisa alguém vir aqui pegar ele. Minha sogra ia, pegava, levava pra casa dela, cuidava 2, 3 dias, ele já tava melhorzinho. Aí falava, mãe, eu vou ali visitar meus amigos na praça. Aí, outro dia eu voltava, tá? Tem um dia que não voltava mais. É a vida. Né? Então era uma opção de vida dele. Infelizmente. Né? Então, e ele e outras pessoas também que eu pude conhecer, que se sentia livre. Mãe, é minha liberdade. Sim. A pessoa se sente livre. Ela passa a parte da manhã pedindo uns dinheirinhos, compra lá um corote, o corote inibe o apetite, então ele não precisa comer, Sim. só que vai enfraquecendo. Tem todo um problema social aí que a gente sabe. Mas foi... aí, voltando para a letra, eu passei a questionar mais aquilo que eu havia composto. Mas será que a pessoa realmente ela não é feliz? Ela não tem razão para viver? Mas não é opção de vida? Então é interessante esse negócio. A Codimuca sempre agregou na minha vida muito conhecimento, né? Então a gente teve que mudar a letra. Né? Então, essa foi uma experiência... Mudou agora, né? Mudou para essa nova gravadora, não para a Codimuc, mudou para a nova gravadora. Exatamente, porque aconteceu. A gente queria... essa música, digamos assim, que a Codimuc ela não registrou. Né? Ah, tá. Entendi. Então não está registrado nela. Né? Então ela é livre para você mexer. Como a gente fez um trabalho independente, a gente pôde mexer na letra, né, em respeito a eles e tal... E gravamos em conta, gravamos com o Roger, né, no estúdio do Roger. Então, o Roger Grola, né, excelente baterista, maravilhoso. E um menino de um coração maravilhoso também, que acolheu a gente, né, deu essa oportunidade de a gente ter gravado esse segundo trabalho. Então, essa é uma falando sobre composição, sobre direitos autorais. Né? Agora, digamos assim, todas as músicas minhas que estão lá escritas, que estão registradas na Codimuc. Esse tempo atrás, a Codimuc entrou em contato e falou, olha, tem um padre que gostaria de gravar tal música sua. Legal. Primeiro eles entram em contato comigo para ver se eu permito. Aí na época, inclusive, não era plataforma digital, era por CDs, né? Aí o documento vem, eu autorizando 1000 cópias. Então ele poderia gravar 1000 cópias. Entendeu? Tá. Se depois ele solicitasse mais a prensagem, viria outro documento autorizando. Por quê? Para ver um controle. Né? Hoje em dia acho que isso é inviável. Mas continua. Entendeu? Então Mas existe ainda, né? Não, só que você perde um pouco o controle por causa da internet, né? Mas agora existe. As cópias, né? Agora, referente às plataformas digitais, né, eles repassam para a Codimuc repassa a minha parte. Tipo assim, são porcentagens. Até hoje isso acontece sem nenhum problema, flui numa boa. Numa boa. Legal, cara, legal isso. Aí legal a pergunta aqui não quer calar, tá, Rodolfo? Fique à vontade, assim. E hoje, você consegue viver de música? Não. Não? Eu não nunca vivi de música. Você veio de avião para cá? Oi? Tá rico, veio de avião pra cá? Normalmente eu venho de bicicleta, eu moro aqui perto. Também em casa, meu. Eu cresci, morei 28 anos, 2 ruas pra baixo aqui, né, da Itacarambi. Mas nunca viveu de música, então? Nunca vivi de música. A música, o que entrou, auxiliou exatamente nesse âmbito musical, em trocar um instrumento, comprar um instrumento, estruturar talvez um estúdio, alguma coisa, mas viver da música não. Gente, olha esse depoimento dele, porque gente, ele tá falando de qualquer música, não tem música que toca no Brasil inteiro e mesmo assim toca, né? Se fosse uma música popular brasileira, hoje você estaria rico, mas acho que
a disparidade das Teve coisas. uma época que quando o padre Marcelo Rossi falou assim, eu vou gravar tal música, cara, dava pra comprar um apartamento no primeiro 3 meses, né? E eu nunca procurei depender disso daí, né? Toda a minha vida sempre... eu vi que não era minha vocação adotar isso como profissão. Mesmo, cresci com o Valmir na mesma rua. O Valmir morava na Itacarambi também. Ele que me ensinou os primeiros acordes, né? Ele compunha as músicas dele. Na verdade, ele fazia a letra inteira, depois ele vinha com melodia. Era o processo de composição dele na época, né? E às vezes a gente discutia frases, palavras, né? Eu participava, não querendo ter participação no contexto final. Mas a gente assim, ó, sentado no meio-fio, assim... Dois amigos conversando e aí ia nascendo algumas músicas, tal, porque a gente compunha muito para festival de música da época. Tá. Né? Sempre teve festival de música. Tinha em Santana, tinha aqui a Comum, né? Competição de música mensagem, né? Que eu tive a oportunidade. A Quem Não Te Louvará pegou 3º lugar. E foi uma música que explodiu no Brasil inteiro, fora do Brasil, né? Teve uma música do Valmir também num festival que a gente tocou lá no 31 de março. A música nem foi para domingo, né? A gente cantou na sexta-feira, era classificatória, nem foi para final. É uma música que participou do primeiro trabalho do Vida Reluz. Acho que é aquela tão distante e tão próximo. Linda música. Linda mesmo. Entendeu? Linda mesmo. Então, muitas vezes, o festival de música, ele não é que ele é injusto. Você não consegue expor, né, a dimensão da riqueza daquela música, daquela letra, da mensagem que ela pode proporcionar, ou o propósito do festival pedir uma outra coisa. Isso, né? Lembrando daquele seu exemplo do copo meio cheio. Exatamente. Vai exatamente perfeito. daquele jeito, né? Como estão as pessoas e como está o mundo daquele jeito. E até quem como julga, chega E até quem julga, né? Se vai, se não vai. Então, a gente vê que... nem sei o que eu estava falando mais. A gente vê que a música, cara... Que ela alcança, mas não necessariamente ela vai ser sucesso, ela vai explodir e vai te remunerar. Exatamente. Isso vai te Então remunerar. eu nunca pude, nunca desejei, cara, usar isso como material, né, produtivo, né, usar as minhas músicas como fonte de renda. Né? Nunca tive essa ambição, sempre corri atrás da minha carteira de trabalho, eu trabalhei em várias fábricas, né? Hoje eu estou 22 anos, né, numa montadora, né, aqui de São José, e pretendo aposentar lá. Feliz? Né? Feliz, né? Tenho tempo para minha família, tenho tempo para minha comunidade, ainda temos os nossos projetos, né? A gente tem servido muito à sociedade de São Vicente de Paulo, até digo, contando um pouquinho a história, o Mineiro também lembra, a gente começou muito, na época que o Vida Reluz foi gravar, ou um pouco antes do Vida Reluz ter gravado, era tudo um bolo só, era um grupo só. Uhum. A Valmir mudou lá para a zona sul de São José dos Campos, aí levou a Cidinha, né, levou a Neidinha também, que era uma que cantava com a gente, aí ficou o Silvio, ficou minha irmã, e a gente ficou na sociedade, servindo a sociedade, né, nos pequenos retiros, nos encontros, nas ECAFOS da vida. Aí veio o primeiro Avivamento Vicentino, né? Aí, que é grande movimento, né? Então, o Avive, ele começou ali no Centro Comunitário da Vila Industrial, né, que era um conselho particular, e aí viu que o negócio era bom. Aí já expandiu para o Conselho Central de São José dos Campos. Né, já pegou outras sedes, já fez um evento só e viu que era bom. Aí começou a expandir a nível regional e viu que era bom. É nacional hoje. Né? Hoje é nível nacional. Né? Grande o movimento. Então e acontece todo ano em parceria com a Canção Nova. Sim. Né? Teve esses últimos anos aí por causa da pandemia, teve um ano que não teve, o outro ano teve com distanciamento, né? E vai ter esse ano de novo, né? Já estamos começando os detalhes, né? Os preparativos. E é legal porque é o seguinte, pelo fato da gente ter iniciado no berço vicentino,
nós temos um perfil de trabalho que agrada muito os vicentinos, tanto os jovens quanto os mais antigos, né? Porque tem muitos senhores, muitas senhoras na sociedade, entendeu? É uma comunidade assim, que nem a Renovação muitas vezes é jovial, né? Jovial, né? Então existem algumas canções, por exemplo, que você canta, mesmo. né? As pessoas assim de mais experiência dentro da comunidade se emocionam, né? E aí você canta também umas músicas assim para a juventude, porque a juventude é o futuro da sociedade. Então nós temos esse perfil de trabalho que a espiritualidade deles, exatamente, né? E a gente tem também essa confiança que eles têm na gente. Legal. Né? Então não só no Avive, né? Vai ter o Avive esse ano, a Romaria Vicentina, que todo ano a gente ia tocar. Você chegou a tocar, Mineiro, na Romaria Vicentina, que era na parte de baixo da Basílica, a Basílica 2 vezes, né? Chegou a tocar com a gente. Era na parte de baixo da Basílica, estava sendo, aquela parte ainda estava muito rústica, hoje está maravilhosa, mas não é mais lá. É no ginásio macro, né? Atrás do polo comercial que tem ali dentro, né? Do estacionamento da Basílica, tem um ginásio maravilhoso lá. Então, e esse ano vai ser as bodas de ouro olha que legal, da Romaria Vicentina, 50 anos de Romaria Vicentina, né? Então nós vamos também estar trabalhando. Faz parte da história também. Faz parte da história, a gente faz parte da história, né? Então o Valmir ele foi para a Zona Sul naquela época, né, resgatando as origens, né? E ele desenvolveu o trabalho dele, ele começou a frequentar a Codimuk, né? E começou a fazer alguns trabalhos, né, de produção vocal para alguns cantores. E aí eu vi a oportunidade dele gravar o grupo dele, né, que é o Vida Reluz, que foi muito mais do que uma oportunidade. Foi um momento assim na história da música católica, né? Porque você pega... Exato. Foi... eu lembro que a gente tava tocando no festival em Taubaté e lá no fundo tinha um senhor assim de braço cruzado só ouvindo, que era o Padre Zezinho. Joãozinho, né? Joãozinho. Então, o Padre Joãozinho, mas quem tava nesse dia do festival foi o Padre Zezinho. Caramba! Né? Porque ele é da Sagrado Coração de Jesus, né? E ele sempre foi lá de Taubaté. Então ele estava prestigiando o festival de música, né? E o Valmir começou a trabalhar as músicas do Padre Joãozinho, né? Você pega o trabalho do Padre Joãozinho lá do começo, você presta atenção no áudio, tem voz do Valmir, tem voz da Cidinha, o instrumental, você pega a ficha técnica, era o Vida Reluz, né? Gilbert, o solo de flauta, de sax era o Marquinhos, então é muito legal, né? O Marcelinho, baixista, né? Um grande baixista daqui da região, né? O Eric na bateria, né? O Luiz Palma na guitarra. Então esse pessoal fez parte muito forte da música católica, né? Do trabalho do Vida Reluz. Então o Valmir ele teve essa oportunidade lá e a gente aqui, continuando na Sociedade Santo Vicente de Paulo, aí pintou essa oportunidade na Codimuk. Tá. Né? Que legal, e você acredita que assim, foi por causa disso, da sua forma de querer mais servir, de mais evangelizar e também talvez pela sua vocação matrimonial, depois que você se casou, né? Foi por causa disso que talvez a banda Aide na época não explodiu, como o Vida Reluz explodiu também grande para todo o Brasil? Você acredita que foi um freio talvez que você talvez inconscientemente teve? Se limitou mesmo, colocou você eu acho que a gente tem que ser bem verdadeiro, né, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente quer ser, né? E eu nunca senti no coração, né, esse desejo de viver da música. Pessoas questionam, né, assim como vocês estão questionando. Eu nunca senti no coração um desejo de viver da música, de viajar e tal. Eu vejo irmãos da gente que batalham pra caramba, né? Até gosto de dar nome porque são exemplos fortes, né? Você vê o Gil Monteiro. O Gil Monteiro ele é engenheiro também, né? Mas ele viaja constantemente. Excelente compositor, gosto demais dele, tem um carinho muito grande pra ele. Ele tem participação no trabalho nosso, numa música que ele gravou junto com o Silvio. Você vê o Jô de Mello, né? Que também Sim. é um cara que batalha pra caramba, né? São pessoas que têm no coração esse desejo de viver da música,
né, não faça, quer viajar, não é só isso. Quer ser artista, né, quer cara? Ser artista. E não é fácil, disso. não é fácil. Esse desejo eu nunca tive. Não é. Imagino. Nunca tive. E é por causa da sua raiz, talvez assim, mais familiar? Da espiritualidade você também. Você tem uma esposa, né? Cara, eu nunca parei pra pensar por quê. Mas pode ser sim. Mas minha esposa cantava juntos. Mas então, até Vicentino, né, cara? A se tivesse Vicentino. de ir por esse caminho, ela ia estar comigo também. Ela sempre me apoiou, né? Eu nunca tive esse desejo mesmo, cara. Não sei como explicar, né? Ótimo. Eu acho que chamado é isso daí. Você vai perguntar para um padre, mas você sempre quis ser padre? Eu falei, não. Do nada, entrei no seminário, agora eu sou um padre. Não sei. Às vezes a coisa a vocação, ela não. Muitas vezes não tem explicação, ela acontece. Né? E comigo foi assim. Né? Eu sou muito feliz. Nossa, casei em 99. Né? Tem uma pessoa aqui com a gente aqui que foi testemunho, né? O meu padrinho. Né, o mineiro. Ok, o mineiro. Eu com o mineiro a gente tem uma história muito legal. Esse fantasma aqui que está nos perseguindo. É aquilo que a gente fala, né? A gente não escolhe amigos, né? Deus vai colocando amigos na vida da gente. Amém. Isso faz com que a nossa história aconteça. Amém. Né? Que legal. E o mineiro era aluno, né, de uma escola, né, da ITEP, da Escola Técnica, Everardo Passos. E eu trabalhava na cantina, cara. Eu fazia lanche, ele comia na minha mão, praticamente. Né? Isso ainda acontece. E aí teve a oportunidade de um festival de música, né? Ele sabia que eu também mexia com música, né? Legal. E aí a gente iniciou, né, essa história, né, de vida que a gente tem. Né? Começou pela música. A música foi um vínculo, né? E de lá pra cá a gente se tornou irmãos mesmo, né? Tem foto? Tem foto. Tem foto. Acho que é legal também falar da família que, assim, e da união do seu matrimônio nasceu a Cecília. Isso. A Cecília, que é Santa Cecília, acredito eu. A padroeira da música. Não poderia ser diferente. A minha esposa, quando engravidou, né? A Margarete, que de mar não tem nada. Te amo, amor. A gente discutia nomes, né? Natural. Então, se for menino, o desejo era que chamasse Daniel, né? Daniel na Cova dos Leões, né? Daniel do Antigo Testamento. E se for mulher, vai ser Cecília. Né? E foi assim, foi convicto. Né? Legal, os dois cara. nomes eram convictos. Legal, né? legal. Aí, quando a gente fez ultrassom, hoje em dia não precisa mais, né? Fazer ultrassom, porque a criança cresce, ela decide o que ela quer ser, né? Não é isso não é isso que a sociedade está impondo. Né? Olha, isso dá um talk feeding longo, rapaz. A sociedade quer impor isso aí. É ironia, viu, gente? Então, é ironia, tá? Mas na época a gente fez ultrassom, tudo. Viu que ia ser menina, daí já veio no coração. Que legal, forte, cara. Né? A CC. Tem fotos? Aí Olha lá. Oi? Ah, que susto, cara. Ele falando de ultrassom, tem foto. Falei, oi? Como assim, cara? Esse é o meu casamento? Não, né? Não. Não, você tava tocando. Tá no meio ali, ó. Nossa. O Marquinho, cara. O Marquinho viaja pelo mundo. Legal, cara. Legal. Maravilha. Eu queria voltar num ponto. Fala. O ponto que me incomoda eu vou voltar depois. Que é o ponto dessa mudança da letra. Essa mudança da letra, cara. Você tá querendo brigar, Esse eu não, volto né? depois quando mudança da letra aí, porque eu não concordo com isso não. Mas eu quero voltar num ponto que sempre me deixou assim meio curioso nessa questão. Curioso mesmo, é pura curiosidade. A gente fala o tempo todo de mudança, o marco da música na Igreja Católica, e música na Igreja Católica, e a música na Igreja Católica, e tocamos aqui no assunto do Louvemos. Uhum. Louvemos aquela Barça, né, desse tamanho, grossão, brochura, e lá fala hinos. E aqui a gente fala de música na Igreja Católica, e lá fala hinos. Qual que é essa diferença? Assim, essa mudança, ela não existe, ok? Porque assim, se você pegar as músicas que estão lá, são totalmente diferentes das músicas que a gente escuta da Banda Ilha, da Vida Reluz. Você fala livrinho Louvemos do Senhor. Isso, Louvemos do Senhor. Porque ela fala hinos, né? Então, tem essa diferença. Pô, o hinos eu toco, é litúrgico, a música não tem necessariamente
obrigatoriedade de ser litúrgica, ela pode ser só... Cara, eu não sei descrever... Vocês que são músicos, tem essa eu diferença? Eu não sei descrever a diferença de hino para música, mas eu sei descrever o material em si, vamos dizer assim. Tá, beleza. Não denominar. Por exemplo, você vai numa missa, a banda completinha, bateria, teclado, guitarra, sei o que tal, eles são fiel à música que foi gravada. Por exemplo, você pega lá uma música da Comunidade Shalom, né? Que tem uma introdução de 1 minuto e meio, tal, né? Faz até aquele som de vento de introdução, né? É que negócio, cara. Muitas vezes é música adiantada, o padre já entrou, o padre já se posicionou no altar e a música ainda não saiu da introdução. Tá, legal. Tá. Tô dando um exemplo, né? Não, ótimo, é isso mesmo. O que acontece? Uma coisa é a música dentro do estúdio, produzida. Aquilo ali é música. Tá. Entendeu? Outra coisa é você trazer ela pra liturgia. Tem muitos grupos que não se atentaram a isso aí ainda. Exato. Né? A mesma letra, por exemplo. A mesma música. Tá, a Traz mesma pra música. liturgia. Você não tem que fazer aquela introdução de 1 minuto e meio. Porque o que é a introdução? É dar a cara pra música. Né? Você vai dar uma cara. Às vezes começou ali, a pessoa fala, tal música. Você já pega, já dá aquela sacada. É o gatilho mental pro professor que conhece. Exatamente. E muitas vezes, para nós que somos músicos e que canta com um coral de pessoas, você precisa dar o tom. A introdução é o tom. Né? Então, que negócio? Você faz dá o tom da música e faz uma sétima para preparar e voltar, matou a pau. Não precisa muito disso daí, né? Ou você faz uma frasezinha que existe na música, já dá a ideia da música, né? E já começa a cantar. Aí você transformou a música que foi gravada em estúdio numa música litúrgica. Teoricamente, vamos lá. Sim. Vamos falar, como eu comentei, só pra gente poder entender daquilo que eu perguntei. Ela deixou então, de ser música hino. vira hino. É isso, ela deixou de ser música pra virar hino. Eu creio que seja mais ou menos isso que você... Entendi. É pura curiosidade, cara, porque eu vi o tema e falei, hino, tá. Aí a gente fala de música, eu falo, cara, tem diferença, tem diferença. Mas muito legal, interessante. É importante Gostei. esse ponto assim, porque assim, Gostei. realmente, várias músicas que são gravadas em estúdio, Obrigado. né? Elas não conseguem encaixar dentro da liturgia por causa de uma introdução muito grande, ou então por causa de umas chamadinhas, né? Eu tinha um apostolado antes, né? Que era uma banda que eu tinha, que a gente tinha um canal no YouTube e postava. A gente reinterpretava as músicas para caber dentro da liturgia. Então colocava uma introdução curta, fazia uns floreios para que colocasse, quem é filho de Deus, louva, né? Tipo, não faz sentido fazer isso na missa de entrada. Exatamente. Então aí você colocava outras coisas para encaixar e não foi um sucesso, né? Tipo, muita gente ficava procurando essas novas interpretações para poder encaixar as músicas. Porque muita gente não sabe fazer. Exato. Né? Muita gente Entendi. não consegue adaptar isso daí. Né? Então isso daí é o seguinte, muitas vezes, por exemplo, agora era Padre Rogério, virou Dom Rogério, né, que é da minha paróquia, né, 7 anos. E ele fazia questão de toda primeiro sábado do mês, às 3 da tarde, da paróquia, da formação litúrgica. Para todo mundo. Quem quisesse entrar... Dom Rogério, ó. Vem pra cá, joga uma bola comigo. Não é à toa, né, que ele virou bispo, né, se tornou bispo, foi nomeado bispo, Sim. né, porque realmente ele é um padre diferenciado. Né, era um padre diferenciado. Um sonho de trazer ele aqui. Então ficou mais difícil, que agora está longe. Eu vou lembrar ele daquele passe que eu dei, ele fez o gol lá e a gente tem que fazer. Ó, quando a gente chegar a 1000 inscritos, conseguir dar um up, quem sabe a gente traz ele lá de longe pra cá. Ajuda a gente aí. Mas ele ajudou muito, né? Não só os corais, mas toda a equipe que participava da liturgia, né? Os ministros, os cerimoniários, coroinhas, os leitores, né? O pessoal da acolhida, tudo. Então ele ia dando detalhes, ele ia falando algumas observações que às vezes a gente que está servindo na missa, né, servindo lá junto com o grupo coral, servindo como leitor, que seja mais simples, que está ali na acolhida, detalhezinhos que a gente não se apercebia, né? Coisas ricas da liturgia que fazem a diferença. Que fazem a diferença a gente não percebia, né? Muito legal. Então aí você muda o conceito, por exemplo, na hora de pegar um salmo para cantar, você começa a pensar 2 vezes. Peraí, essa melodia ela é legal, mas ela é muito punk, é muito forte.
Não, acho que dá para tirar o pé. Às vezes você ouve a música lá, você busca algumas fontes no YouTube, né? Algumas melodias do determinado salmo daquele domingo. Você fala, pô, melodia, é bonita a melodia, mas a forma que a pessoa gravou tá acelerada. Você diminui o BPM. Não encaixa né? naquele momento. Aí você pega, você trabalha aquilo ali, aí fica uma coisa diferente, né? Muito legal. Que legal, então, cara. isso é um dos exemplos. Bom, vou dar um muito exemplo aqui simples. Tem gente que canta o amém, né? A resposta do amém. O amém não é música. O amém, ele é uma resposta. Então, não adianta você cantar, depois sobe um tom, canta de novo. Não, é uma vez só, né? E cantou uma vez só, respondeu. Você fez a sua missão, né? Exato. Não tem que fazer introdução pro amém, depois tá em ré, faz lá um si, você prepara para ir para mi, né? E dá aquela crescida do amém, né? E a música fica e todo mundo vai à loucura. Não, cara. É uma resposta. É meio que desencaixa, né, cara? Mas muito interessante esse ponto que você colocou da missa. E até vou pedir uma autorização aqui, licença. Wesley, eu posso falar, Wesley? Você deixa? Pode, cara. Fala. Bom, assim, né? Como eu disse pra você, né? Eu tenho uma identidade mais tradicional. Passei a ter uma identidade mais tradicional, né? Uma das coisas que me mudou muito a minha forma de ser, inclusive, fiz um vídeo no meu apostolado aqui no card, ó, que eu falo exatamente por que eu deixei de ser músico católico, deixei os ministérios de música, né? Porque eu comecei a estudar a liturgia e como é que a gente estuda a liturgia? Através do último documento da igreja que fez a reforma litúrgica, no Concílio Vaticano II, o documento se chama Sacrosanto Concílio. E lá o Papa Paulo VI ele estipula o que pode ser feito e o que não pode ser feito durante a missa. E foi lá que ele abriu a música das regionais, que é essas músicas que a gente toca hoje, abriu também o vernáculo, ou seja, falar português nas missas, né? E antes era só latim e era só canto gregoriano. E a gente passou agora a ter uma exceção. Mas no Sacrosanto Concílio, ele falava assim, é uma exceção, né? E por que eu estou falando desse assunto agora? Porque você, por você mesmo, no seu amadurecimento da fé, você tem percebido isso. Você tem pensado duas vezes, né? O amém, por exemplo. Mas gente, precisa ser uma música. É uma resposta, né? É uma resposta cantada. Não precisa ter um solo de guitarra no meio da música de comunhão. Porque não é adequado. As pessoas estão rezando. O que você acredita nessa evolução? Assim, passou um tempo de você querer estudar e aprender mais para você evoluir como um músico católico de fato? Porque o músico ele é um bicho torrão, né? Se você for analisar como músico, né? Aí músico cristão, ele continua torrão. Não muda muita coisa, não. Sem falar da verdade, né? Então vamos ser bem sinceros. Aí você prepara um trabalho, ensaia com o pessoal, tudo, chega na hora da missa, aí o padre chama depois e fala, olha, não quero isso, não quero aquilo, que tal. Quando o padre chega e fala na lata, dói. Mas quando o padre ele dá a formação... A catequese? Você começa a aceitar mais, porque você começa a aprender com aquilo ali. Vira uma lição, né? Então, e a gente tem que quebrar esses paradigmas, né? Eu acho que o amadurecimento na fé nos leva a isso daí. Porque no começo, tudo é oba-oba. Né? Quando você é adolescente, você vai no grupo de oração, você não entende muito o que está acontecendo, você louva, você pula, né? Você fala uma coisa. Depois que você começa a estudar o catecismo da Igreja Católica, começa a desenvolver, né, isso daí, você começa a participar mais diretamente, você vê que existe tudo aquilo que acontece. Agrega muito no seu crescimento espiritual, né? Mas depois que você busca conhecimento, que, por exemplo, você está estudando, né, teologia, você começa a juntar tudo isso daí. Isso faz de você realmente um cristão consciente, né? Até eu vi um TikTok de um padre que falou que a Igreja Católica ela nunca perdeu um fiel. Que sai, vai para outra igreja. Entendeu? Perdeu os infiéis. Exato. Porque quem é fiel fica. É apaixonado. A nossa igreja ela é linda e apaixonante. Né? Então, quando você começa a aprofundar... Por exemplo, tem gente que sai da igreja por quê? Porque muitas vezes não encontra aquela banda que toca de qualidade numa paróquia, na outra, aí vai para uma igreja evangélica da vida. Que lá faz show. Que faz show, que tem não é altar, é um palco, lá né? pode, Som profissional, tal, telão de fundo,
né, praticamente uma palestra motivacional. Não vou dizer que não seja rico, né, aquilo que o pastor está falando. Tem a sua espiritualidade, né, é rico, tal, mas não é a missa. Isso né, é importante mas entender. não é a missa, e às vezes na missa a pessoa ela não se encontra, aí ela fala, eu vou sair da igreja católica, que é muito chata, parada, tradicional e tal, e vai em busca disso daí. Isso não preenche. Perfeito. Entendeu? Não é isso que preenche a alma do verdadeiro cristão. Não existe comunhão nisso daí. E nós existe comunhão. Né? Literalmente comunhão, né? Sim. Do corpo santo do Senhor ali Sacramento. o sacramento, né? A igreja católica, ela tem vários simbolismos, né? que nos alimentam no caminho da fé. Perfeito. Né? Então, isso daí, ele muitas vezes não aceita, tradição, é coisa do homem, mas é uma coisa imposta por Deus, né? Se você for analisar, foi preciso registrar para que se pudesse viver e compartilhar ao longo de todo o tempo, do Antigo ao Novo Testamento. E a nossa doutrina. Né? Então, a gente vê toda essa riqueza da tradição, né? Fala que um povo que não tem tradição não tem história para contar. Sim. Né? Então, nós como igreja tradicional, nós temos história para contar. Nós temos testemunho dos santos ao longo desses 2000 anos. Nós temos testemunho dos profetas do Antigo Testamento. Nós podemos compartilhar isso daí. Isso serve de estrutura para a gente, serve de base para a gente, serve de espelho para a gente, né? Para a gente ver que aquela pessoa, ela caminhou, ela viveu os dias, como a gente vive os nossos dias, né? Você vê santos que eram casados, né? Você vê santos que eram padres, você vê santos jovens, crianças, né? Você vê santos que eram doutores, né? Você vê Antônio Frederico Ozanam, né? Você vê São Francisco de Assis, né? Que era um soldado. Era um filhinho rico. Exato. Né? Agostinho. Né? Santo Agostinho. Então você pode tirar vários exemplos de pessoas que passaram nessa terra, santos pecadores, né? E que a igreja declarou como santo. Então, peraí, eu estou no meu caminho também. Também sou um santo pecador. E a igreja é o lugar onde os santos pecadores se encontram. É onde você se encontra com todos os pecadores e ali juntos, né, a gente eleva nosso pedido de perdão, né, a nossa alegria por ser perdoado, né, a nossa comum união, né. Tem uma música minha no Lance ainda que fala Sagrada Aliança de um Deus que por amor nos dá seu corpo e sangue, né? Nos une num só corpo nesta ceia do Senhor. É a verdade, é aquilo que a gente celebra ali, né? Onde você vai celebrar? Eu não preciso ir na igreja. Se eu tiver de rezar, eu rezo na beira da minha cama, né? Você não vai conseguir celebrar isso daí, nessa unidade que o Senhor nos dá, né? Nos une num só corpo. Né? Porque naquele momento ali de consagração, a igreja celeste e a padecente, ela se une, né? Então nós cremos nisso daí, e esse momento é muito forte, muito rico da nossa igreja, que você não vai encontrar em outro lugar. Para mim, cara... Nossa, de maneira alguma, eu tenho vários irmãos na fábrica que eu tenho um carinho muito grande. Eu não estou metendo um pau, questionando nem nada. Respeito, inclusive participo com eles de vez em quando nos cultos que eles fazem. Não, fica em paz. Dentro na hora do intervalo, né, de almoço, de janta, quando a gente está lá, eles se reúnem, fazem os momentos de oração e cantam e tal. E às vezes a gente participa. Mas a visão junto, deles né? é diferente mesmo, né? Nós temos a missa, eles têm a ceia, né? Tem uma vez por mês, alguns fazem uma vez por mês. É visão, mas assim, nós sabemos o que é a missa. Nós temos a missa e sabemos o que ela é. Agora voltando àquilo que a gente estava questionando sobre a música dentro da igreja, liturgia, né? Conforme as orientações do Vaticano. A gente vê que se você quer buscar alguma coisa mais consistente a nível de música, de instrumental, né? Você vai, muitas vezes o grupo de oração te oferece isso. O grupo de oração é uma parte da igreja. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então dentro da igreja católica, existe vários pontos assim que você pode estar se preenchendo. Mas a missa em si, não. Né? A missa em si, digamos assim, o centro da missa, ela está lá no altar, ela não está no canto. Perfeito. Né?
Eu já gostava de você, gosto mais ainda. Então, a gente aprende, Dom Rogério, né? A gente aprende a se comportar corretamente. Ótimo. Né? Então, não quer dizer que não tenha bateria, não quer dizer que não vai ter um contrabaixo, não vai ter um teclado, mas dentro do seu ponderamento. Você vai oferecer a riqueza daquele piano, fazendo aquela introdução, para que a pessoa de toda a comunidade que está ali, ela possa se interiorizar e conduzir até o altar. Ser envolvida, né? O ritmo entrou com a bateria, beleza. Aquele ritmo vai conduzir a pessoa até o altar. Né? O vocal começou a cantar. Aquela canção que nada mais é do que a palavra de Deus proclamada ali, você pode ter certeza que o que você está cantando ali é Deus proclamando, né? Tá na palavra, evangelizar cantando. Vai levar toda aquela comunidade até o altar. Essa é a diferença, entendeu? Não é que o grupo trabalhou solo, trabalhou introdução, aí para todo mundo e entra aquelas vozes, uma coisa muito mecânica e preparada. Não, tem que fluir. Né? Quantas vezes, vou dar um exemplo, cantando a comunhão, uma música bem assim, profunda, você está cantando, você está tocando, mas você está vendo que a comunidade está cantando, né? A assembleia está cantando. Aí você faz assim, aí só fica o teclado. Eu estou falando assim, um trabalho de um grupo completo, né? Uhum. Aí você diminui as vozes também. Aí a comunidade está cantando. Sabe, um momento assim, maravilhoso, né, de comunhão. Sim, né? Concordo. De celebração junto. Você faz, porque a sua missão é exatamente induzir a comunidade a participar da celebração. Essa é a sua missão. Então, quando você vê que isso está acontecendo, você fala, a graça está acontecendo, né, do jeitinho que a gente, quando dobrou os joelhos e intercedeu para aquele momento, fosse para acontecer. E agora sim, agora pegando esse gancho desse envolvimento, eu acho que para mim, tá? A maturidade, ela vem disso, né? Claro que existe um documento, existe uma tradição, mas para mim a maturidade, ela vem disso, de você entender. Né? E não tem a ver com letra, não tem a ver com colocação, tem a ver sim, eu entender que o centro é Cristo e eu trabalho as minhas músicas para que isso aconteça. Exatamente. E quando eu não fico satisfeito porque eu quero fazer um solo, eu quero fazer um outro tipo de arranjo, eu entendo naquele momento que eu preciso centralizar a minha música, direcionar para que o povo inteiro olhe para Cristo e não me sinta ofendido ao ponto de desistir. Uhum. Para mim, maturidade é isso. Não tem a ver somente com eu inserir a tradição, ou eu inserir a letra, ou eu mudar alguma coisa que eu tenha que mudar para que as coisas aconteçam. Não, existe um propósito da mudança, existe um porquê da mudança. Existe um propósito de falar, cara, não é hora. O amém para mim é isso. Né? Por exemplo, você falou do amém de falar o amém. O amém é uma resposta. E literalmente às vezes o amém é tão cantado que você não está nem respondendo, você só está cantando. Sem falar que tá o Cristo levantando naquela hora. Então, só está no embalo. Não, o braço só vai pesando. O braço celebrando vai pesando. Então, para mim é isso. Tem que vir um coroinha de cada lado e sustentar. Né? Que nem o Moisés na guerra. Que nem Moisés na guerra. Baixou ou perdeu? Não, levanta. Não, levanta aí. Já vai um diácono de um lado do outro. Fica ali, ó. Segura que já que termina a música. Cara, e aproveitando esse contexto, Vai. Pra gente poder finalizar até por causa do horário. Cara do céu. Eu tenho uma coisinha só pra falar. Você falou que mudou a música, mudou a letra. Aquilo me gerou um incômodo. Porque assim, ó. Eu falo pra você, mudou e eu não lembro a original agora. Eu acredito. Eu não vou falar pra ti, porque eu fiquei muito. A gente ficou muito preso na versão original. Perguntar, porque assim, ela acredito eu que essa parte. Eu não conheço a letra como um todo, peço até perdão. Né? Meu conhecimento musical ele é bem pequeno. Mas. Ali você toca no assunto onde está ali de baixo e está ali sozinho, sente só, tal, mas ele tem uma conclusão. A letra não acaba ali. Ela tem um final onde aquela pessoa que está sentindo aquilo vai ter um encontro e sua transformação. Assim eu acredito que a letra seja. Ela leva para um estado momentâneo daquela pessoa, onde a partir que ela encontra a libertação e encontra o seu ser, ela se torna uma outra pessoa. Então, na verdade, você está contando um momento da vida dela e aí você, a partir daí... É igual você fala do bem e do mal. Você vai falar do bem, você vai ter que tocar no mal existente para que o bem tenha a sua relevância. E aí, cara, mudar a letra. Eu tenho um monte de coisa para perguntar, mas eu vou numa única direção. Nós falamos e acreditamos que a música foi inspirada pelo Espírito. Acreditamos nisso.
E aí acreditamos que uma vez ela lançada, ela vai tocar em várias de outras pessoas aquela mesma letra. Ela tem a sua unção. Falamos isso no começo, né? E aí, cara, como é que fica isso? Eu vou mudar para poder se encaixar num determinado momento para que ela possa ser lançada, mas é aquela inspiração inicial, sabe? Aquela inspiração que foi o Espírito que tocou, que colocou ali e foi. Porque senão eu falo que eu posso mudar uma tradição também. Porque a tradição foi inspirada pelo Espírito, mas hoje pode ser uma outra. Então, opa, eu posso mudar. Como que fica isso? Não fala, é para ele, não é para você. É para mim. Eu tô me segurando aqui. É para letra da música, não é para a igreja católica. Tranquilo. Poder dar música. Se no momento da discussão você tivesse aparecido com esse questionamento, entendeu? Nós não teríamos gravado ela. Tá, entendi. Entendeu? Porque o seu questionamento é muito forte, né? Agora, voltando para o que aconteceu, porque agora a minha satisfação tem que ser em cima do que aconteceu. Claro, né? lógico. O que mudou na letra, por exemplo, detalhando a letra em si, o que eles queriam que mudasse era exatamente uma parte de exemplo, né? A música, ela é uma música motivacional. Tá. Como assim motivacional? Vamos lançar a semente. O trabalho não se cansa de esperar. Ela já era motivo de ação. Quando o dia nascer, quando o sol nos dourar, vamos lançar a semente. Então, a raiz da letra é exatamente esse lado de motivar o cristão a nunca se desanimar, nunca parar. Que todo dia a gente sente que a vida é diferente, é um exemplo. Né? Muita gente que não tem o que comer, muita gente que precisa de você, muita gente que tem que está passando por dificuldades. Okay. Então, na verdade, o que mudou foi só o exemplo. Entende? Tá. Então, o exemplo não compromete, a princípio, a essência. Toda a essência que serviu de começo quando a gente gravou em 98. Entende? Entendo. Então, mesmo mudando esse pedacinho da letra, não perdeu conteúdo nenhum. Legal. Entende? Legal. Isso aí eu, como compositor, analisando e respondendo a você. Agora, se você tivesse chego na época e questionado isso daí, para não comprometer, talvez, todos aqueles primeiros que ouviram a música, né? A gente não teria gravado. Cara, só uma alfinetada, mais uma aqui. Rápida. Mas eu tenho que pôr meu ponto também. Rápida. Quando eu mudo uma letra, só para mudar uma letra, devido por causa de uma colocação, alguma coisa assim, para que ela possa se encaixar a algo, mesmo sendo inspirado, encaixar a algo que nesse momento eu tenho uma visão maior correta, vamos dizer assim, eu estou inserindo no âmbito da política. Não é política partidária, mas no âmbito de política, de povo, né? No âmbito da política. Isso não seria uma permissão do politicamente correto só para que aquela letra não seja... Exatamente, e às vezes a música perde o brilho. É isso, seria... Entendeu? Exatamente. Minha visão. A busca da mudança, é isso que me incomoda. A busca da mudança, ela tem que caminhar junto com a riqueza da melodia, da música, tudo. Eu vou dar um exemplo aqui. Dom Rogério. Dom Rogério, vem pra cá. Dom Rogério. Estamos convocando. Vamos dar um jeito de Dom Rogério pra cá. Uma experiência de uma música de comunhão, que eu tinha uma dúvida. Eu vou te falar a dúvida qual é, né? Logo no começo da música, eu cantava assim. Né, eu compus assim: a imensidão do amor encontramos no altar. Celebramos o milagre da transfiguração. Bonito, né? Lindo. Aí veio a questão. Olha lá, já tá olhando para cima. Deixa eu explicar primeiro. Ele tá pensando. Ele tá matutando. Transfiguração. Aí eu me questionei. Aí você reporta para aquela passagem, né, do Antigo Testamento. Não, do Evangelho. Do Evangelho. Do Evangelho, que Jesus sobe ao monte, né? Sim. E ele se transfigura, né? Eu falei, será que essa transfiguração ela acontece no momento da consagração eucarística? Daí eu me questionei. Falei, não, tem algo errado. Daí eu tomei a liberdade de conversar com o Dom Rogério, né? Meu padre, meu orientador. Nunca fiz isso, eu nunca fiz isso nas minhas composições. Mas é o melhor caminho. Né? Daí ele não tem zap, a única coisa que ele tinha era um e-mail que eu peguei com a secretária. Ele é assim, ele não sei agora como bispo, se ele tinha só... Se a pandemia não mudou essa visão, né? Ou se ele tinha alguns contatos mais assim, restritos mesmo para a família. E tá certo ele. Claro, né? que tá. Não tira a razão dele. Não para. Então eu conversava com ele por e-mail. Daí falei, eu tenho umas dúvidas, tal, posso mandar? Pode, manda para mim. Mandei,
né, o meu questionamento sobre isso daí. Mandei a letra da música, gravei a música, né, porque acho importante a pessoa ler e ela sentir a melodia, para ela entende melhor. Plenamente. Né? Aí ele me respondeu, falou, olha, realmente, não, a palavra não é essa, transfiguração. A palavra certa... Transubstanciação. Sim. E aí ele me veio com as cartas, né, do Vaticano, né, que o Papa tal questionou sobre isso, que tal, e, cara, me mandou um texto enorme explicando isso daí. Eu achei lindo. São bem diferentes mesmo. Eu achei lindo o carinho, carinho que ele mergulhou. Agora, explicando, né, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão assistindo, a diferença de transfiguração para transubstanciação, né? Por exemplo, a transfiguração é quando o corpo ele muda. É a figura. A figura muda, mas a matéria continua a mesma. Isso. Jesus no Monte Tabor transfigurou. Exato. Se a matéria continua a mesma. Agora, a transubstanciação é o contrário. O corpo continua o mesmo. Só que por dentro, né, a substância ela se transforma. A matéria se transforma. Entendeu? Carne, essa é a diferença. É lindo. Aí a preocupação já cai dentro do que você estava falando. Será que dá métrica? Será que dá rima? Você substitui uma palavra por outra? Essa como dor que você vai cantar? Eu não imagino, cara. Como que você vai cantar? Celebramos o milagre da transubstanciação. Às vezes ouvindo assim ele não casa. Mas com o tempo você se educa e você percebe, perfeito. Celebramos o milagre da transubstanciação. Né? Cara, é uma música nova que eu tenho muito carinho por ela. Desculpa, assim, eu como leigo de métrica, enfim, todo esse processo, ouvindo e entendendo do que são a diferença, eu acho, cara, muito mais linda você ouvir a transubstanciação, que é a realidade, do que a transfiguração, que de repente que foi a realidade, né? Foi. Daí eu questionando com ele, padre na época, né? Os pontos positivos que eu vejo nisso daí a nossa missão de estar ensinando, né, a igreja, né, partilhar um pouquinho também sobre o catecismo da Igreja Católica, né, sobre essa doutrina, né, essa riqueza nossa. Então você ensina também, né, naquela sua música você também ensina. Claro. E eu não conheço nenhuma música que tem, né, essa palavra transubstanciação. Também não. Eu acho que assim, outro ponto... Daí ele mandou pra Zezinho, matou. Eu não sou o único. E uma música linda do Padre Zezinho. Corroborando com o seu ponto, né, e respondendo a esse ponto seu... Que resposta? Não, quando a inspiração de uma música, ela vem de determinado momento, mas você ainda é uma alma decaída, com pecado original. Ok. Que você recebe a revelação divina. Ok. Tá bom. Porém, quando você a interpreta, é uma ação sua. É possível, sim, e a história da igreja ela acontece dessa forma, é que Deus se revela à sua igreja e revela com o tempo. Por exemplo, como eu já disse, existem dogmas marianos que não existiam há pouco tempo atrás e agora existem. Não existiam ou não eram revelados? Não foram revelados. Tá, mas já existiam. Perfeito. Exato. Tá. Quando são coisas diferentes. O Espírito Santo como se fosse um tapete que está sendo desenrolado. Mas são coisas diferentes, mas tempo, já foi inspirado, né? Já existe, ele está sendo só agora exposto ao público por uma necessidade... Sim, por capacidade de compreensão. Tá, mas já foi, já inspirou, aí não que foi acontece? mudado. Quando ele recebeu a revelação e ele escreveu aquela música, ele pode ter feito da forma perfeita? Pode, mas pode ter feito de uma forma imperfeita? Pode. Tá bom. E com o tempo, você pode sim olhar as coisas que você fez no passado. Eu recebi uma inspiração aqui, mas talvez nesse ponto aqui... Eu já recebi uma outra revelação aqui na frente, que eu posso colaborar com essa música, entendeu? Eu posso colaborar e evoluir espiritualmente. Como ele falou da substanciação para transfiguração para transubstanciação, que são um conhecimento que Deus te deu, revelou através da igreja, se revelou a você. Eu falo, estou presente naquela hóstia. E não estou transfigurado, eu sou a mesma substância, sou o mesmo corpo e o sangue de Jesus, né? E ali, através da música, ele... mostrar isso para todo mundo agora, a partir de... Então, eu acho que são coisas diferentes. E totalmente diferentes. E não acho também não acho que foi errado a mudança. Né? Eu acho que entendi. Né? Porque a primeira música que nós falamos, a essência dela não muda. Essa já muda.
Se eu falo transfiguração e transubstanciação, a essência é totalmente outra. Mas tudo então, no para seu mim, são tempo. exemplos diferentes. Por exemplo, na época que foi composta Quando o Dia Nascer, a gente compôs, iniciou, teve meio e teve final, deduzimos que era isso. E com o tempo que o tapete foi se desenrolando e foi se revelando mais coisas, a gente percebeu que poderia ter sido feito de uma forma diferente. Né? Então, com palavras, porque hoje as palavras são mais pesadas entendeu? do que tem mais culpa do que tinha Exatamente. antes. Na época, Para mim, isso é muito mais humano do que Perfeito, espiritual. É humano mesmo. É humano. Agora, eu não posso pegar aqui uma inspiração dada do Espírito a um homem. Ele pode ser alterado depois de um tempo. Essa inspiração, eu concordo em relação da linguagem, concordo, porque a linguagem foi mudada para que ela possa ser aceita de melhor forma hoje, mas a inspiração ela não pode mudar, porque eu tenho uma Bíblia escrita por homens, inspirados pelo Espírito. Não, mesmo é outra sendo. coisa. Não, então, vamos lá. Estamos falando de inspiração e de letra. Estamos falando de letra de música. Sim, mas eu tenho isso. Entende? Eu tenho a mesma coisa. Eu tenho tradição, eu tenho dogmas. Inspiração, é guiado, é conduzido. Não estou botando no mesmo patamar, estou botando no mesmo raciocínio. Tá? Não é o mesmo patamar, é o mesmo raciocínio. Uma coisa porque tem a gente habilidade, falou outra disso. não. Então, mas a gente falou da inspiração. É isso que eu estou dizendo, não é o mesmo patamar. São coisas distintas, mas é o mesmo raciocínio. E é necessário deixar isso claro, porque senão eu posso achar, de repente, que letras e músicas inspiradas e hinos, seja o que for, eles podem mudar a qualquer momento, mesmo sendo inspirados pelo Espírito. Eu falo, cara, mas cadê a inspiração do músico, então? Eu acho então não é que católico, ele não é músico inspirado pelo Espírito Santo, não é um músico cristão, ele é só músico. Se eu posso mudar de acordo com a política, com a cultura, com o momento que eu estou vivendo. Então, é só músico. Ok. Eu acho que Mas tem não um é esse toque fim. Fini só pra falar desse assunto. Também acho, cara. Também acho. Tem porque senão você vai pegar. Você pega algumas músicas de 20, 30 anos atrás seculares, se for cantar hoje em dia, da cadeia. Secular, concordo. Concordo Entendeu? plenamente. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Mas, Bom, pra isso, gente encerrar aqui. Tem 3 minutinhos? Claro que tem, pô. Você pode, Rodolfo, o que você dá uma quiser, palhinha pra cara. gente. Ah, verdade, né? Dá uma palhinha pra gente, uma música sua, se for possível. Com violão agora. É isso aí. E você se controla. Opa, eu vou ficar quieto. Corta meu som aqui. Mineiro, corte o som. Corta o som, Por meu, favor. corta o som. Tem preferência por alguma? Não? Você que sabe, se quiser fazer aquela a mais famosa, né, que mais repercutiu, Quem não te louvará? Quem não te louvará. É porque ela é curtinha, né? Ah, legal. Vamos ver se tem voz, né? Porque a gente não Opa. aqueceu pra isso. Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? Quem não te louvará, Se controla. ó Senhor dos exércitos? Santo, Santo é o Senhor Jesus. Santo, Santo é o Senhor Jesus. Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? Ó Senhor dos exércitos. Muito bom. Fantástico, cara. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, né, por estar aqui, encerrando com essa chave de ouro, se disponibilizando lindo, cara. aqui, falando Lindo da sua demais. história de vida, das suas poesias, das suas músicas, que tanto ajudaram, né, como eu, as pessoas aqui. E você que está assistindo a gente agora, né, possa nos ajudar. Temos mais momentos como esse. Compartilhe esse vídeo do Rodolfo. Tá passando aqui também, ó, todas as redes sociais do Rodolfo com dos trabalhos atuais que ele tem aqui, para você
aprender mais sobre a igreja, aprender mais sobre fé. É isso aí, Rodolfo. Muito obrigado mais uma vez, né? Estamos aqui. Cara, foi fantástico. Obrigado mesmo. É assim que funciona. A gente é livre, solto e bate-papo, conversa, dá opinião. E é isso mesmo. Espero que você tenha gostado de estar aqui conosco nessa mesa. E ó, você que está aí, quer um convidado especial, quer alguém que você queira ouvir, cara, coloca nos comentários, escreve aí, tá bom? Comenta, compartilha, curte e se inscreve no canal. Fechado? E Rodolfo, fica à vontade agora para finalizar com a gente aí, uma mensagem, um abraço para a galera aí, fica à vontade. Acho que foi um momento muito precioso nosso, né? Agradecer a vocês por me acolher nessa casa, né? Deus abençoe vocês, toda a missão, todo o desafio, que não é fácil, né? O pessoal que está em casa. Obrigado, né, por ter acompanhado a gente, né? Eu não fiz nada além do que partilhar um pouquinho da minha vida, da minha experiência, né, ao longo da minha caminhada. Espero que possa servir de alicerce na vida de vocês também. Amém. Deus abençoe. Amém. Isso aí. Mineiro, fecha a conta. Foi!